A gente começa ali com perguntas livres. Queria começar falando das pesquisas. Você tem crescido nas pesquisas, mas ainda assim você perde com uma diferença considerável para o presidente Lula, assim como todos os outros candidatos identificados com a direita. Somados, os votos desses candidatos ultrapassariam o presidente Lula. Como é que você enxerga o caminho para romper esse cenário? Muito tem se falado em aliança. Eu vi que recentemente você se posicionou sobre uma possível aliança com o PSDB, negando, de certa forma. E aí, qual o caminho? Quer dizer, vocês não pensam em unir em prol de uma candidatura única da direita? Nunca, nunca. Eu vou unir com um homem fraco. Quem é fraco? Fraco, todos os outros três que estão concorrendo comigo são homens fracos. Flávio, né, dispensa apresentações, né? Ele talvez seja só homem forte do Vorcaro. O Zema puxa saco do Flávio. O Caiado puxa saco do Flávio. Quem é que vai ter coragem de enfrentar o crime organizado quando tem medo de tomar bronca de tia do Zap no Instagram por ter tido uma opinião contrária à família Bolsonaro? Eu não acho que esses caras sejam realmente brabos, né? Eles tentam, não, eu enfrento o crime, enfrenta. Você enfrenta o crime lá do Banco Master do Flávio, né? Eu acho só engraçado isso. Então, minha pré-candidatura é melhor do que a deles. Então, se eles têm um senso de, vamos dizer, de vocação pública, apoiem quem é melhor. Eu sou mais inteligente. Diferente deles, eu sou presidente do meu próprio partido político. Então eu não fico igual o Kassab, desculpa, eu não fico igual o Caiado, dependendo do Kassab. Eu não fico igual o Zema tomando pito do Partido Novo. Eu fundei um partido político. Eu não preciso puxar saco nem pedir autorização pra ninguém. Eu liderei um impeachment contra Dilma Rousseff, diferente deles. Liderei o próprio Caiado no impeachment da Dilma Rousseff. Ele vinha se consultar comigo, ele ia nas manifestações que eu convocava. Então o que eu quero dizer com isso? Se eles têm espírito público, então eles que se juntem à única pré-candidatura que cresce de verdade e que não precisa puxar saco do Flávio Bolsonaro. Mas você acha que você tem fôlego para crescer a ponto de vencer? Sou mais novo, tenho o meu próprio partido político, tenho a maior militância dessas eleições, tenho a maior campanha em redes sociais dessas eleições. Então, sim, fôlego eu tenho. Tanto que, até respondendo o início da sua pergunta, você falou, olha, você ainda perde pro Lula. E perde bem. Claro, eu sou desconhecido do eleitorado. Então, esse desconhecimento é literalmente um fôlego. Porque eu tenho, diferente deles, eu tenho espaço para crescimento. Minha rejeição é muito menor e meu conhecimento também é menor. Agora, quem me conhece vota? Bom, no público que mais me conhece, que é de 16 a 24 anos, de acordo com a pesquisa Atlas, eu tenho 36%. Então, sim, isso é sintoma de um fôlego de um mergulhador campeão olímpico. Você falou de rejeição menor, mas de experiência menor também, Renan. É a tua primeira eleição para a presidência da República. Você nunca disputou um cargo legislativo, nem de vereador antes. Bom, Dilma Rousseff teve grande experiência política já, né, e deu no que deu. Fernando Collor tinha grande experiência política, foi governador e deu no que deu. Ao mesmo tempo, o Milei não tem nenhuma experiência política, está fazendo um governo reformista. O Donald Trump, não estou aqui falando um julgamento, não gosto muito do mandato do Trump. Tem alguns méritos em algumas áreas, nunca assumiu o mandato. Então, eu posso encontrar bons e maus exemplos em candidatos com experiência em cargos pretéritas. Então eu posso achar bons e maus exemplos nisso. Não é isso que determina se o cara vai ser um bom líder. O que vai determinar se eu sou um bom líder é, antes de tudo, ser um líder. E eu sou um líder político há mais de 12 anos. Eu fundei o Movimento Brasil Livre em 2014. Na fundação do Movimento Brasil Livre, eu enfrentei todas as dificuldades possíveis, derrotei um governo estabelecido, que era o governo Dilma. E não foi apenas nas ruas, eu atuei no parlamento, eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment, fundei o próprio partido político, liderei parlamentares ao redor do Brasil que tiveram uma atividade legislativa reconhecida, o caso do Kim Kataguiri, que é parte do grupo ao qual faço parte. Então, eu tenho muita experiência política. E eu tenho muita experiência política sendo líder do bloco político ao qual faço parte. Porque ter experiência política sendo submisso a outra liderança no próprio bloco político não te credencia a ser presidente. Qual a experiência que o Caiado tem de ser líder? Líder. Ele não é líder de nada, não é líder nem do PSD. Tem que se submeter às decisões do Kassab. Qual a experiência do Zema de ser líder? Nenhuma. Ele tem que obedecer. Ambos governam estados importantíssimos. Um técnico pode ser um bom governador. Caiado. O que está demonstrado, por exemplo, o Zema, até para refrendar o que eu estou falando, o primeiro cargo dele foi ser governador. Tarcísio, o primeiro cargo dele foi ser governador. E ambos queriam ser pré-candidatos à presidência da República. O que eu posso dizer para você é, um técnico como o Tarcísio, que ele era um técnico do governo federal, um técnico pode assumir um mandato do ponto de vista técnico. Agora, para resolver um problema de um país, você precisa de um líder. Você precisa de um técnico, você precisa de um líder. O Brasil precisa de líder. Líder eu sou, eu tenho muito mais experiência enquanto líder do que todos eles. Flávio nem coloco, porque a função dele é ser filho. É a última coisa que um cara como filho é líder.
função dele é ser, eu sou filho do meu pai, atenção, meu nome é Flávio Bolsonaro. Ok, entendi. Então, claramente isso não é um problema. Você fala da experiência do MBL, do movimento que você fundou ali, né, junto e que foi importante no impeachment da Dilma e que trouxe uma juventude grande, que foi essa juventude que fundou agora o partido, Missão, há menos de um ano. Agora, vou levantar uma bola que tem se falado na internet à medida que a sua candidatura cresce, crescem também as críticas. E aí vou levantar para você. O MBL passou por dificuldades financeiras, principalmente no passado. E aí pergunta a você, teve ordem de despejo? E você, Renan, teve processos acumulados como empresário, mais de 40 trabalhistas, 16 ações civis. O que é de verdade nisso? O que você pode dizer? Você está se referindo a uma matéria do UOL, que tem todas essas acusações contra mim, essa matéria é de 2016, feita por um jornalista petista do UOL, que mente ao longo da matéria o tempo todo, e a matéria é muito desonesta. Mas é verdade o fato dos processos? Vou cada um. Você fez uma pergunta ponto a ponto, vou responder ponto a ponto. O MBL nunca sofreu uma ação de despejo por falta de pagamento. Não? Não, nunca. O MBL é super bom pagador, o MBL não tem a gente não usa um empréstimo bancário para se financiar. Que a própria matéria da UOL que você cita traz a sua fala reconhecendo as dificuldades como empresário. Não, vamos começar. O MBL não é uma empresa, o MBL é uma associação civil. O MBL, ele alugava um local, e ele foi sair do local, e ele se mudou de local. Ele não devia um centavo de aluguel. Isso não existe. Eu, como empresário, trabalhava com recuperação de empresas em dificuldades. Então, aquelas dívidas, elas eram oriundas daquelas empresas. E as empresas contavam com bens para pagar os débitos delas. No meu caso, foi uma empresa. E sabe quanto eu tenho, por exemplo, de dívida daquela época? Nada, não tenho nada aqui lá. Você conseguiu pagar as dívidas? A empresa pagou as dívidas, porque as dívidas eram da empresa. Então, na verdade, as dívidas eram de empresas que você representava, é isso? Que eu administrei. Eu me tornei proprietário de uma empresa, que é uma empresa de portas e janelas de aço, e foi ela. Agora, as pessoas vão lá, você pega o jornalista, e ele fala, porque a família do Renan, do não sei o quê. Não, saiba separar. Meu pai trabalhava com outras empresas, eu trabalhei com uma empresa. E essa empresa, eu saí dela. E essa empresa tinha bens que arcavam com os débitos dela, e era uma empresa que já tinha dificuldades. A matéria é tão desonesta, e o jornalismo daquele Vinícius Segal era tão vagabundo, que ele disse que eu criei dívidas em 1998. Eu tinha 14 anos nessa época. Tá na mesma matéria. Tá até hoje nessa mesma matéria. Então hoje não tem esses processos que você conseguiu zerar. E os trabalhistas que a gente sabe que é uma dor de muito empresário. Tanto que eu coloco assim, eu não, em nenhum momento eu acharia deselaborador para mim ter qualquer débito em aberto. Se eu for entrar agora para grandes veículos de mídia no Brasil, a maior parte tem de dívida trabalhista e tributária. O maior devedor tributário do Brasil é a Petrobras. Então, dívida todas as empresas grandes no Brasil têm. O pequeno, então, está todo destroçado. Então, não seria nenhum motivo de vergonha e não me desabonaria em nada. Agora, é que só não é verdade, entendeu? São aquelas meias verdades que são utilizadas para atacar. Então, hoje não é verdade. Não. Então, por exemplo, já sei uma matéria uma vez, falou que eu devia 60 milhões de dívidas tributárias. Cara, isso é mentira. Aí, passou uns anos, virou 5. Passou uns anos, virou 3. Passou uns anos, virou 1. Agora, se é uma matéria, acho que foi no Metrópolis, Renan está devendo 40 mil reais. Eu falei, 60 milhões. E nem é verdade dos 40 mil reais. Porque existe um problema, e é um problema que eu vou resolver na presidência da República. Se você tem uma dívida que ou já caducou, ou foi paga, ela demora para sair do sistema da dívida ativa. Aí as pessoas ficam consultando e fica aparecendo um débito que já não deveria estar lá. Aí você tem que entrar com uma ação contra o Estado para obrigar o Estado a retirar seu... Você entrou? Eu entrei, eu falei, tira isso aí, porque não é mentira. Só que não só contra mim, contra qualquer brasileiro. O Estado brasileiro é muito bom na hora de te cobrar e na hora de jogar lama no teu nome. Mas na hora de acelerar o processo para limpar teu nome, ele não é. Não, e é importante isso para esclarecer, porque realmente a falta de experiência em cargo político é algo que vai ser cada vez mais questionado, você já está acostumado a responder. E a partir do momento que você responde, você fala, mas eu fundei um partido, eu sou presidente do partido, que tem outros braços, desdobramentos, até empresariais bem-sucedidos. E aí tem uma outra informação que está cada vez circulando mais à medida que você vai ganhando projeção de que, peraí, esse bem-sucedido não é tão bem-sucedido assim, é importante te ouvir para esclarecer, para falar, olha, hoje houve, não tem mais, o MBL caminha muito bem, enfim, não teve ordem de despejo, o MBL nunca teve nada disso. Assim, você pode despejar uma pessoa por vários motivos. Por exemplo, você não quer mais continuar com aquele contrato. Sim. Não só por falta de pagamento. Sim. Exato, então foi o caso ali. Foi esse o caso? Foi.
Só que aí o jornalista, vou colocar, um jornalista vagabundo, ele bota o que ele quiser na matéria. Volta a colocar, ele falou que eu contraí dívidas em 2000, com 14 anos, em 1998. Tá nessa matéria. Então, eu só lamento. Agora, do ponto de vista da gestão empresarial, o MBL é o maior caso de sucesso disso. O MBL é falando aqui do outro lado, a gente criou a segunda maior revista de cultura e política do Brasil, que é a revista Valete. Só perde para Piauí no meio de usuários. A gente tem uma rede social própria, departamento de desenvolvimento e engenharia, rede social própria com milhares de usuários. Nós temos editora de livros, ou seja, nós temos todo um ecossistema. Esses livros estão aqui no fundo, somos nós que produzimos e vendemos. Temos, através do partido, a possibilidade de fazer de maneira autossustentável toda a atividade política dele. Vendemos livro, curso, roupas, bandeira. O partido é o partido que provavelmente, em termos de infoprodutos e produtos, é o que mais fatura no Brasil.